Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o Salmo 124. É um texto, assim, com uma carga emocional bem forte, né? Fala de livramento, mas também daquela sensação de quase ter sido derrotado. E ele já começa com um impacto, né? Repetindo aquela frase, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Por que será que começa assim, com essa insistência? Exato. É como se fosse um alerta, né? Para preparar a gente para o tamanho do perigo que eles enfrentaram. E a descrição que vem depois, nossa, é muito gráfica. Inimigos atacando com tanta raiva que poderiam ter nos engolido vivos. Nossa, engolido vivos. Não é só perder uma batalha, é sumir, desaparecer. Transmite um medo muito, muito profundo, quase um pavor, né? Totalmente. E não para aí, né? O Salmo continua com imagens bem poderosas, usa metáforas de desastres naturais, fala de enchente, torrente, águas impetuosas. Por que essa comparação? Inimigos humanos e forças da natureza? Então, essa escolha é muito interessante. Pensa numa enchente, numa torrente. São forças que a gente não controla, né? Não dá para negociar. Usando essas imagens, o salmista está dizendo: olha, a gente se sentiu completamente impotente. Não era uma briga de igual para igual. Ah, entendi. Era como ser levado por algo muito maior. Tipo, parecia impossível escapar sozinho, sabe? Transmite essa ideia de que, humanamente falando, a destruição era certa. Faz muito sentido. Coloca o perigo numa outra escala, quase cósmica. Mas aí, o tom do salmo muda completamente. É uma virada brusca, né? A gente sai desse pavor todo e entra numa explosão de alívio, de gratidão. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos despedaçados pelos dentes deles. Exatamente. E essa mudança é muito rápida, mostra bem o contraste, né? O perigo era imenso, mas, de repente, veio o livramento. Não é só um ufa, escapei. É uma declaração ativa. Bendito seja o Senhor. É uma resposta direta àquela ameaça toda. E a imagem seguinte, para mim, é uma das mais bonitas. Ah, a do pássaro. Sim, escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O que essa imagem traz para a gente? Um pássaro parece tão frágil. Traz muita coisa, assim. Primeiro, essa fragilidade que você falou. Um pássaro é pequeno, vulnerável. Segundo, a ameaça. O laço, a armadilha, é algo que pega de surpresa, que prende. Certo. E terceiro, o mais importante talvez, como foi o escape? O laço se quebrou e nós escapamos. Percebe? Não diz que o pássaro foi mais forte ou mais esperto. Diz que a armadilha falhou, quebrou. Ah, interessante. Não tinha pensado por esse lado. Sugere uma intervenção externa, algo que desfez a ameaça na raiz. A liberdade veio porque o laço quebrou, não pela força do pássaro. Reforça a ideia de uma ajuda que veio de fora. Entendi. A ênfase está na falha da armadilha mesmo. E para fechar, o Saulo conecta tudo isso, né? Deixa bem claro de onde veio a ajuda. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que terminar assim? Ligando esse livramento específico ao Criador de tudo. Essa conexão final é fundamental. Ela pega aquela experiência particular, aquele sufoco, e eleva a um nível universal. Ao dizer que o socorro vem daquele que fez os céus e a terra, o salmista está afirmando algo muito poderoso sobre quem agiu ali. Que tipo de afirmação? Que a força que salvou naquela situação específica é a mesma força que criou e sustenta o universo inteiro. Isso dá um peso, uma autoridade enorme para o livramento. Não foi sorte, não foi um acaso. Foi uma ação do poder que está na base de tudo. Puxa, então o Salmo faz um caminho completo. Começa mostrando a quase destruição total, Isso. passa pelo escape inesperado, quase milagroso, destacando a fragilidade de quem escapou, Exato, o pássaro. e conclui atribuindo tudo isso à força criadora. É uma história de dependência total e gratidão imensa. Precisamente. E tem um ponto interessante aí. O Salmo gasta bastante tempo descrevendo o perigo, né? Não só celebra o livramento, mas detalha o horror que foi evitado. É verdade. Isso faz a gente pensar que a consciência do quase, sabe, de ter chegado tão perto do fim, isso é essencial para a profundidade da gratidão e da fé que nasce dessa experiência. Fica essa reflexão, né?
Como é que a memória tão viva de um perigo extremo, essa sensação de ter olhado para o abismo, como isso muda a forma como a gente vê o presente? E como isso impacta o valor que a gente dá para o socorro recebido. O fato de quase ter sido engolido parece que redefine tudo, não acha?